certo? Um paciente com 40 anos comparece à consulta médica no posto de saúde contando que, em razão de suas várias queixas de insônia e dificuldades para dormir, já havia sido orientada sobre higiene do sono, tendo obtido melhora parcial, e que há 1 mês e meio havia se consultado com a enfermeira dessa unidade, que iniciou um tratamento semanal de aplicação de auriculoterapia, né? Prática integrativa aqui na nossa prova. Refere ainda que começou há 3 semanas a tomar tintura de mulungu, uma planta que dispõe em sua casa e de que sua família sempre se utiliza de geração em geração para ansiedade e insônia. Então, observe aqui a importância dessa tintura de mulungu para ela, dentro da cultura dela. No momento, a paciente relata ter obtido uma resposta muito boa a esse tratamento, mas afirma que a consulta se deve à preocupação com um episódio de insônia que teve há 1 semana. Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta médica adequada. Então, marquem aí, hein? Letra A. Orientar a suspensão da tintura devido ao risco de intoxicação por uma planta sem evidência científica robusta. B. Prescrever Zolpidem 10 mg para o controle da insônia e encaminhar a paciente para o psiquiatra se não houver melhora. C. Manter o uso da tintura de mulungu e o tratamento da auriculoterapia e pedir à paciente que retorne se houver piora ou novos sintomas. E D. Orientar a enfermeira informando que a prática de auriculoterapia e acupuntura devem ser realizadas exclusivamente em centros especializados. Michele já respondeu aqui pra gente que acha que é a letra C. Alexander também. E aqui a galerinha respondendo bastante também letra C. João, o que te confundiu nessa questão? O pessoal respondendo bastante aqui como letra C, tá? E aí fica uma questão bem característica, né? A gente, a princípio, não sabe o problema dessa tintura de mulungu. Se alguém conhece, nos conte, né? Não é algo que a gente conhece muito. Mas, assim, ele dá uma dica, né? Tá usando de geração em geração, não parece ter problema, e a paciente melhorou. Ela não tem nenhum red flag para essa questão dessa insônia, não parece ter nenhuma condição de base. Então, basicamente, é uma paciente que a gente poderia, sim, acompanhar dentro da nossa unidade de saúde. E aqui, gente, é uma forma indireta, tá vendo, Georgina, de como eles acabam cobrando aqui da gente um atributo. Teve uma pergunta aqui do Levi, uma dúvida na questão de acesso. O acesso inicial será sempre pela atenção primária? E daí, se for o caso, é encaminhada para atenção secundária ou terciária ou há exceções? Olha, o acesso ideal deve ser pela atenção primária, tá? É lógico que se o paciente sofreu, por exemplo, um acidente, ou ele teve uma situação de uma urgência, uma emergência maior, a entrada dele vai ser pelo pronto-socorro, pelo pronto atendimento, tá? O ideal daí é que depois esse paciente fosse referenciado para acompanhar, né, que a gente chama de contra-referência, na verdade, na unidade básica de saúde. E aí o encaminhamento dele, de repente, esse paciente de um trauma, sei lá, ficou com algum problema que vai precisar de uma nova cirurgia, que aí ele vai para atenção secundária, atenção terciária. Aí seria um encaminhamento a partir da atenção primária, tá, Levi? Então, quando a gente fala assim, é o acesso preferencial, não é exclusivo, não vai ser 100% das vezes que ele vai entrar, mas é o acesso preferencial pela atenção primária saúde, tá? Não sei se eu consegui te explicar, que daí seria mais ou menos isso aí como uma exceção. Justamente, o João falou que não tinha visto esses conceitos e acabou não pegando o contexto, porque assim, não fica muito claro, né, pra gente, João, o que é nessa questão, mas a gente vai treinando e ele quer saber competência cultural, ele quer saber, sabe, orientação familiar. A Vanessa contou aqui que o mulungu é indicado para estresse, tensão, insônia, etc. Muito obrigada. Aqui, depressor do sistema nervoso central, possivelmente não poderia misturar com Zolpidem. Muito bem também, né? E assim, gente, a paciente que tá tendo uma melhora, teve um episódio só de insônia, mesmo sendo Zolpidem uma medicação que a gente tem usado mais, se você puder trabalhar com higiene do sono, com as outras mudanças, com prática integrativa, é melhor, né? Porque também é uma outra medicação que o seu uso prolongado, continuado, não é o ideal, tá? Então é isso aí, arrasaram na letra C. Mais uma questãozinha aqui pra gente. Outra coisa a gente já percebe, né? As questões do INEP são gigantes, então tem que ter paciência. Vamos lá.
A equipe de saúde da família de uma unidade básica de saúde observou um aumento no número de crianças com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor no seu território de atuação. Uma pesquisa mostrou que 90% desses casos são representados por filhos de imigrantes latinos de língua espanhola que trabalham em oficinas de costura. Após diversas visitas a essas oficinas de costuras, a equipe da estratégia concluiu que o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor é causado por falta de estímulo adequado. Os pais trabalham ininterruptamente e não têm tempo de dispensar atenção e estímulo necessários a essas crianças que ficam muito tempo deitadas ao lado dos pais enquanto eles costuram. Considerando os fatores ambientais, sociais e ocupacionais que prejudicam a saúde das crianças que vivem nessas condições, a estratégia deve, letra A, encaminhar as crianças ao CAPS infantil para iniciar tratamento medicamentoso, B, notificar o conselho tutelar e denunciar a polícia local de maus tratos recebidos pelas crianças, C, encaminhar as crianças ao serviço de neurologia infantil de referência para exames complementares de imagem, ou D, realizar abordagem nas oficinas envolvendo os membros da comunidade a fim de conscientizá-los da falta de estímulo adequado às crianças. Letra D, chovendo aqui nas respostas. Pessoal aí do YouTube, o que vocês acham também? Eu vou tomar minha aguinha aqui enquanto vocês respondem. DDDD, é isso aí, gente. Não dá para errar uma questão dessa. E por que é D? Né? A gente tem ali no caso clínico que eles descartaram ser por outras causas, né? E aí a gente vai lembrar então que a atenção primária à saúde, ela vai ter que lidar com os problemas ao longo de todo o ciclo de vida. Então envolve aqui as crianças, né? Na questão da longitudinalidade. A gente vai precisar lembrar, então, que ela tem uma orientação comunitária, ou seja, eu fui ali naquela comunidade, eu olhei o que estava acontecendo, e é esse problema de falta de estímulo. Se é falta de estímulo, não é o CAPS que vai resolver, né? Não é uma neurologia que vai resolver, e notificar o conselho tutelar, a gente vai pegar aqui, na verdade, pais que também estão em situação de vulnerabilidade. Então, a primeira coisa é tentar trabalhar com educação e construir soluções, porque provavelmente aqueles pais não nem teriam condições de cuidar das crianças como precisaria, né? Enfim, um caso bem complexo, é fácil na prova, é difícil na vida, né? E aí, com esses dois casos, e fechando um pouquinho essa parte de atributos, eu quero dar a primeira dica para vocês em relação à parte de atenção primária. Tá? Vocês vão analisar a coerência das alternativas. Então, não sei o tema, tô na dúvida, né? Vocês vão ver se combina com a cara da APS, combina com o que a gente comentou até agora de APS, se é coerente com o SUS. Então, vão lembrar, o SUS é universal, então vai atender todo mundo, tá? É estrangeiro, tá aqui no Brasil, vai ser atendido, ele é universal. Então tem que lembrar que tem que combinar com universalidade, equidade e integralidade, que são os princípios do SUS. E essas coisas também vão estar aplicadas nas políticas públicas. Então, por exemplo, esse ano caiu na prova sobre as organizações do Distrito Sanitário Indígena, e ali eles acabavam cobrando mais, assim, questão de competência cultural também, tá? Caiu também a chance grande da gente começar a ver mais nas provas sobre políticas para minorias, então LGBTQIA+, vai cair, não sabe o detalhe, olha se combina com as características de atenção primária à saúde, com as características de SUS, certo? Aí vocês vão ter uma chance maior de acertar, porque saúde coletiva, eu e o Lucas falamos assim, que é um balaio, né? Pode cair tudo, tá? A prova do INEP é até mais razoável, assim. E a outra dica em relação aos atributos que eu quero dar para vocês é que, puxando todas as provas aí, de longe, o atributo que eles mais gostam é a coordenação do cuidado, tá? Quando a gente fala de coordenação do cuidado, e aí eu não consigo abordar com vocês aqui todas as condições, como eu falei, né, obstetrícia, pediatria, eu quero que vocês lembrem de alguns pontos. Primeiro, checar se tem algum red flag. Então, se, por exemplo, nesse caso das oficinas, eles colocassem, sei lá, que teve o estímulo e as crianças não desenvolveram a linguagem, por exemplo, né?
ou é uma cefaleia que tem algum sinal de alerta, aí vocês têm que lembrar, pô, isso daí é sinal de que eu tenho que encaminhar, é questão de coordenação do cuidado. Eles já fizeram, por exemplo, questão de dor lombar e puseram vários pontos para a gente lembrar que não tem red flag. Daí fica na PS. Tem red flag, tem sinal de alerta, eu vou ter que encaminhar. Vou checar também para saber se eu vou acertar essa questão da coordenação do cuidado, se no enunciado gigante eles já passaram a história toda. Já colocou muito dado da história, significa que é possível que eu fique, né, mais seguro de qual passo que eu vou dar. De repente, se eles colocam e nem foi investigado todo o caso, é possível que a alternativa certa diga algo que você vai precisar fazer para tirar mais história. Ah, vai chamar o NASF para ver junto, entende? Então, se tiver faltando muita informação, a chance maior é que esse caso ainda precise ser mais esmiuçado dentro da atenção primária. O ideal é que a atenção primária encaminhe quando já tiver esgotado também o seu recurso terapêutico, né? E lembrar que nunca vai deixar de ser responsabilidade da PS. Um paciente nunca tem alta da PS, né? Ele só vai, mas ele continua sendo acompanhado. É isso aí, João. Ela vai ser universal, mas não excludente, certo? Próximo ponto aí de atenção primária à saúde, então não quero que vocês tenham dúvidas nenhumas aí de atributos, a gente vai seguir com processo de trabalho, tá? Como que cai na prova a questão de processo de trabalho? A prova gosta de alguns pontos. Primeiro, eles gostam de cobrar territorialização. Já vou relembrar aqui um pouquinho com vocês sobre questões de territorialização. Vão lembrar, como a gente estava falando, de ser a porta de entrada preferencial, não exclusiva, mas preferencial. E eles gostam também de acolhimento. Acolhimento é aquela ação que ela é multiprofissional, então não é obrigação só do enfermeiro, tá? O acolhimento ele passa um pouco na política nacional de humanização e ela é colocada assim como uma atribuição de todo mundo da UBS. Então, de repente, assim, é ter até um recepcionista, um porteiro treinados para observar que chegou alguém mais grave, ele já avisa antes para a enfermeira passar na frente ali, por exemplo, na hora de fazer uma triagem, certo? O acolhimento também tem a ver com essa escuta, né, treinada. Então, você ouvir a queixa, saber encaminhar esse paciente, nem sempre é uma consulta médica, pode ser fazer um teste rápido para alguma infecção sexualmente transmissível, pode ser uma consulta de enfermagem, entende? Então, a gente precisa lembrar essa questão do acolhimento também. E aí, a gente já treina com mais questão, hein? INEP 2020. Em uma reunião da Unidade de Saúde da Família, com a presença dos membros das 5 equipes de saúde da família, não devia ter 5, tá? O máximo é 4, incluindo os agentes comunitários de saúde, decidiu-se que, em razão do aumento do número de usuários sem cadastros que passaram a procurar a unidade para atendimento, seria iniciado o processo de atualização da territorialização, que inclui várias etapas e principia pela fase preparatória. Considerando-se essa situação, que conjunto de ações e ou atividades está incluído na etapa preparatória do processo de territorialização? Então vamos lá, letra A. Gente, é muito grande, né? Fazer o levantamento dos dados populacionais e socioeconômicos, analisar os dados, adquirir mapa do território, identificar equipamentos sociais com base em tamanho da população e delimitar o território de acordo com os dados obtidos. Então vamos lembrar aqui só uma coisinha, ó, que ele quer a fase preparatória. Se você não soubesse nada de quais são as fases, o que você vai pensar? Pô, eu tenho que olhar o que já tem, né? O que já tem de mapa, o que já tem do município, definir as tarefas. Então, vamos ver o que deve ir mais para essa cara assim, de planejamento estratégico, né? Aqui ele já fala, por exemplo, identificar os equipamentos sociais com base no tamanho da população, já delimita. Então, um ponto estranho nessa alternativa A é assim, já delimitar o território de acordo com os dados obtidos. Talvez não seja a melhor resposta, né? Não sei se o pessoal já está respondendo aqui. Não, a letra D é da outra questão, tá certo. B. Indagar as lideranças comunitárias sobre fatores facilitadores ou dificultadores do trabalho desenvolvido pela equipe de saúde. Será que a gente já vai de cara na etapa de preparação indagar as lideranças? Também não, né? A gente vai puxar o que tem de informação do município. Letra C. Realizar entrevistas para levantar informações sobre o território e a vida das famílias? Também não é bem nessa hora. Então, gabarito é a letra D, essa eu já vou até dar para vocês. Levantar a documentação, incluindo o plano diretor do município, projetos, estudos, os dados demográficos,
econômicos e sociais, adquirir o mapa base e definir as responsabilidades, principalmente dos agentes comunitários, dos profissionais mais antigos e moradores da área. Então, entenderam mais ou menos, né? A gente vai começar a fazer a territorialização, ela vai ter 3 etapas, então aqui eu vou puxar para vocês, tá? Primeira etapa, etapa de preparação. Então, puxa os documentos, os dados demográficos, os dados econômicos, é como se a gente estivesse numa sala para começar a organizar isso daí. Então, a gente vai fazer esse primeiro planejamento. Segunda etapa é coleta de dados. Então, a gente vai para a rua. É na segunda etapa que a gente conversa com a comunidade, fala com as lideranças, né? Por exemplo, o presidente da associação do bairro, para identificar quais são as fragilidades, as necessidades ali daquela comunidade, certo? E, inclusive, para identificar nesse momento aí quais são os recursos, né? Eu tenho um parque, eu tenho uma escola. E a etapa 3, que é a análise dos dados, e é aí que a gente vai dividir efetivamente como é que fica, né? E ele é uma etapa que é permanente e interdisciplinar. Por quê? Às vezes a gente vai ter esses dados aí e a comunidade vai mudar um pouco, ou a gente vai ter um novo arranjo, né? Vai ter NASF agora com a equipe, ou vai chegar um outro tipo de profissional e a gente pode melhorar a oferta. Então, a territorialização vai poder ser uma etapa contínua, especialmente na parte de análise dos dados. E se perguntarem para vocês qual é o objetivo da territorialização, os 2 primeiros, né? Definição de território e identificação de vulnerabilidade, tá? Por quê? Porque a atenção primária, ela tem um olhar voltado para a comunidade onde ela está inserida. Então, a gente vai lembrar, então, que territorialização é diferente de só território, não é só geografia, não é só acidente geográfico, ela envolve participação da comunidade, ela envolve um processo interdisciplinar para a gente fazer a divisão do território, mas também considerar todas as vulnerabilidades e as características daquele lugar, certo? Vamos lá, pessoal. Vamos seguindo. Segundos pontos favoritos ali, né? A gente tem que lembrar de ações educativas intersetoriais. Veja aquela questão que a gente viu ali do CAPES, né? Se vai encaminhar ou não as crianças. No final, a gente precisava de ação educativa. Quando fala intersetorial, é lembrar que você pode precisar de um serviço social, por exemplo, tá? Não vai ficar só dentro do guarda-chuva da saúde. Lembrar também que faz parte do processo de trabalho o fortalecimento da gestão e do controle social. Então, também já caiu questão falando se é certo estimular que a comunidade participe, etc. Sim, é certo. E ponto mega chave é trabalho em equipe. Anota aí, gente, o seguinte: trabalho em equipe vai cair na tua prova, de um jeito ou de outro vai cair. E ele é cheio de pegadinhas, então eu quero passar para vocês umas dicas aqui. Então a dica 3, né, a terceira dica que eu dou nessa live é sobre o que cai no trabalho em equipe. Primeiro, gente, ele não é centrado no médico. Se vocês virem alguma alternativa que fala que o médico decide, que o médico define, torce o nariz, que a chance é grande de estar errado. Segundo ponto, bem importante, decisões compartilhadas. Quanto mais aparecer que está conversando, está dialogando com a comunidade, com a equipe, maior a chance de que esteja certo. Outra coisa que eles gostam, projeto terapêutico singular. É uma forma, né, de trabalho em equipe, especialmente para casos muito complexos, em que a gente vai envolver a pessoa, os profissionais e muitas vezes a família também, para diagnosticar os diversos problemas e situações, não são só doenças, tá, daquele caso ou mesmo daquela comunidade, definir as ações e as metas, né? Então, para controlar tal coisa, a gente vai fazer tal coisa, e assim por diante. Dividir as responsabilidades, então falar assim, poxa, o médico, então eu como médica, nesse caso, vou fazer isso, o paciente fala, eu posso ser responsável por tal coisa, a gente define alguém da equipe que vai ser responsável para ficar acompanhando esse projeto terapêutico singular, e a gente também tem a última etapa, que é de reavaliação. Mais uma coisa, trabalhe em equipe na prova, vocês vão fazer interpretação de texto. Aliás, interpretação de texto vale para todas as áreas aqui, né, dessa prova do INEP. Mas se vocês observarem os verbos dialogar, construir, cara, chance grande de estar certo, põe um coração aí do lado dessa alternativa. Se aparecer qualquer coisa que seja muito vertical, por exemplo, convencer, provavelmente está errado. A gente não quer convencer, a gente quer construir junto. Certo, gente? Alguma dúvida aí em relação a trabalho em equipe, manda aqui, tá?
Levi, é quase isso. Tipo, projeto terapêutico singular, sempre que tem, é quase certo que você tem que marcar essa alternativa. Vanessa, você perguntou se faz o diagnóstico de saúde nessa fase. Como não apareceu para mim bem certa a hora em que você fez a pergunta, eu não sei qual a fase. Mas o diagnóstico de saúde, a gente vai conseguir completar na etapa 3, tá? Na primeira etapa da territorialização, se é disso que você está falando, a gente vai ter muito mais dados duros, né? Informações epidemiológicas, vai ter o mapa, então eu sei quais são as ruas, mas é depois que eu tenho essas informações que eu fui conversar com a comunidade, é na terceira etapa que eu consigo realmente fazer um diagnóstico, identificar, ó, eu tenho essa zona de vulnerabilidade. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo da unidade que eu trabalhei por último em São Paulo. Ela tinha 3 áreas. Essas 3 áreas eram muito diferentes. Uma área tinha vários moradores de rua e tinha uma comunidade que veio por assentamento, onde eles moravam perto da beirada do rio. Então, uma vulnerabilidade social muito grande. Uma outra área era cheia de idosos, que era a minha área, e uma outra área tinha vários imigrantes latinos, inclusive bolivianos, parecido bastante com aquela questão ali das oficinas, porque haviam muitas oficinas. Então, são 3 áreas bem diferentes. A territorialização ali foi bem importante para a gente conseguir entender essas características e, por exemplo, as equipes não poderiam ter um número igual de vidas, a gente não poderia se basear nisso, porque as necessidades de cada um era diferente, né? Até o perfil de adoecimento, então a minha área que tinha muito idosos, tinha um perfil de comorbidades e doenças, né, diagnósticos ali diferentes do que, por exemplo, a comunidade onde havia mais oficinas, que a gente tinha mais gente jovem. Então, esse diagnóstico final vem na etapa 3, a territorialização, tá? Então, preparo, vou para a comunidade e depois eu faço essa análise final. Certo, gente? Que mais aqui que a gente vai lembrar de PNAB, de atenção primária à saúde? Alguns pontinhos da PNAB, então, que no mínimo ela coloca, né? No mínimo 40 horas semanais a gente vai ter de unidade básica de saúde, pode ter mais tempo, então é até estimulado que a gente tenha por mais tempo, considerando necessidades, assim, das comunidades, né? São até 4 equipes por UBS, então aquela questão, quem fez não se atentou para esse detalhe. A estratégia saúde da família, ou seja, aquela equipe formada pelo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e os agentes comunitários, é um modelo preferencial, mas não é o único modelo, tá? Então, a gente tem ali também na PNAB, por exemplo, as equipes de atenção básica que não têm um agente comunitário de saúde, certo? Tem os agentes de combate de endemias que podem fazer parte, mas assim, o mínimo da equipe de saúde da família é isso: médico, enfermeiro, técnico e agentes comunitários. Aí o número dos agentes comunitários vai depender do tamanho daquela comunidade. E, segundo a PNAB, são 2.000 a 3.500 vidas por equipe. O Previne Brasil, então vocês têm que prestar atenção caso eles coloquem outra referência que não como a PNAB, né, no enunciado, permite até 4.000 vidas. O que eu vejo é que normalmente eles, como a gente vai ver na próxima questão, eles deixam um número aí que não dá muita confusão. Se fosse 4 ou 3.500, ia dar mais ou menos a mesma conta. Então vamos lá, pessoal, vamos treinar mais um pouquinho? Pra vocês não ficarem com sono aí. Então, de novo, INEP 2023, essas aí é a chance de vocês talvez lembrarem, mas quem errou no dia da prova, de repente manda aí a dúvida, se você ainda ficou com alguma dúvida, né, se errou por ter errado essa questão. Mas vamos lá. O gestor de um município de pequeno porte pretende organizar os serviços de APS a partir de meados de 2023, fazendo a transição do modelo tradicional vigente no município, integralmente composto por especialistas focais lotados em unidades básicas de saúde. Quando a gente fala especialista focal, ele estava dizendo assim aquelas unidades tradicionais com gineco, pediatra e o clínico. Então, ele quer mudar desse modelo para a estratégia saúde da família, com equipes de saúde da família, agentes comunitários de saúde, núcleos ampliados de saúde da família, etc. Para isso, ele pretende utilizar os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2022. De acordo com o censo de 2010, o município possuía já 12.366 habitantes. A partir dos parâmetros avaliados em ambos os censos e conforme as recomendações da PNAB de 2017,
Quais são as ações corretas a serem indicadas para a reestruturação da APS pretendida no município? Letra A. Definição do número de ACS por ESF com base em critérios demográficos e socioeconômicos fornecidos pelos censos e em dados epidemiológicos do município. B. Implantação de pelo menos um NASF, considerando-se o número de estratégia previsto e da população encontrada pelo censo para prover assistência especializada focal à população. C. Definição da modalidade das equipes de saúde bucal que irão compor a ESF, considerando-se os dados sobre condições de saúde bucal coletados e consolidados pelo censo. E D. Implantação de pelo menos 3 ESFs para atender a toda a população, considerando-se o crescimento populacional encontrado tenha sido menor do que 10% em 2010. Então, lembrando aqui que ele quer, né, as ações corretas para a reestruturação da APS nesse município. O que vocês acham? A, B, C ou D? Aproveitando enquanto vocês pensam aí, a Patrícia me perguntou aqui: em quais casos só tem médico e enfermeiro na atenção básica? Patrícia, seria com o técnico de enfermagem? Se for com o técnico de enfermagem junto, seria numa equipe de atenção básica, tá? Que é um outro modelo, né? Seria uma OBS, que em vez de ser uma estratégia de saúde da família que tem agentes comunitários, é uma equipe de atenção básica. Só médico e enfermeiro, aí é uma equipe incompleta, não tem uma modalidade que tenha esse nome, tá? Galerinha respondendo aqui, ficando com dúvida entre letra A. Então, é isso aí, Patrícia, acho que eu entendi tua pergunta. E a letra D de dado. Então, primeiro a gente faz uma continha de matemática aqui, já que o pessoal está na dúvida entre A e D. Nós já tínhamos ali 12 mil moradores, tá? Eu vou arredondar porque não é meu forte. Se tivesse crescido aqui 10%, a gente teria aumentado 1.200, certo? Então, vamos arredondar ali que a gente já está com 14 mil pessoas. 14 mil pessoas. Se eu fizesse cada unidade com até 3.500, tá? Então, aqui, ó, vamos até pegar a calculadora. Se eu tivesse 14 mil pessoas dividido aqui por 3.500, eu teria 4 equipes no mínimo, tá? Então, colocar no mínimo 3 equipes já estaria incorreto. Por isso, a letra D, Cristiane, é o errado, tá? No mínimo, eu teria que ter pelo menos 4 equipes. Se eu instalasse 3, mesmo se eu já tivesse ali 12.200, não tivesse crescido nada, 2.366, eu já estaria com as equipes, né, no limite. Então, não seria o ideal a letra D. A resposta aqui, ó, é a letra A. O número de agentes comunitários por equipe, ele vai acabar dependendo de critérios demográficos, ou seja, o número de pessoas, mas também socioeconômicos. Às vezes a gente tem uma comunidade muito vulnerável, tá? E aí é melhor que você tenha menos pessoas, menos famílias por agente comunitário. Aqui a gente tem uma dúvida bem legal, tá? A Patrícia colocou aqui. Tem uma pequena dificuldade entre desfazer o conceito que eu tinha do PSF. No caso, agora o PSF antigo virou o BS. É assim, não sei se essa dúvida é de mais pessoas, tá? O Programa Saúde da Família foi uma política que foi instalada lá no passado, tá? Primeiro começou com programas agentes comunitários da saúde, deu certo, eles transformaram em Programa Saúde da Família, que deu tanto certo que foi mudado depois para Estratégia Saúde da Família. Isso, Patrícia, e quem mais tiver dúvida, é como se fosse é o nome do programa, tá? É o nome da política, entre aspas, tá? A unidade básica de saúde é onde acontece o espaço físico onde acontecia, por exemplo, o PSF. E é o espaço físico onde hoje acontece, por exemplo, a atenção primária à saúde via estratégia saúde da família. As equipes de saúde da família, elas podem ficar, a PNAB, né, acaba chamando tudo de unidade básica de saúde. Tem lugar que vocês vão ver que chama unidade básica de saúde da família, clínica da família, mas é tudo uma unidade básica de saúde dentro da PNAB.
ela é o lugar onde acontece a estratégia saúde da família, o lugar principal, como eu falei para vocês, é lógico, a equipe vai estar alocada ali naquela unidade básica de saúde, mas ela vai para a comunidade, ela vai fazer outras coisas, tá? Então não fiquem na pegadinha de achar que é só ali, a gente vai para o domicílio, vai para N lugares, certo? Tanto que existem algumas unidades diferentes, por exemplo, para populações ribeirinhas, a gente tem as unidades de saúde fluviais, estão ali no barco, tá? O PSF, Patrícia, virou o ESF, virou a Estratégia Saúde da Família, tá? Não que a Estratégia Saúde da Família seja a UBS. Na UBS, nós podemos ter diferentes tipos de equipes atuando, que não só a equipe de saúde da família. O formato de equipe de saúde da família é o formato preferencial, mas não é o único. Unidade, equipe tradicional, que nem eles falavam ali, é se você encontrar uma unidade de saúde em que você tem o gineco, o clínico e o médico, tá? Daí o enfermeiro, por exemplo, os técnicos de enfermagem. Não sei se ficou claro, qualquer coisa pergunta de novo, mas é basicamente isso. Levi, NASF não é obrigatório. Aí a gente teve, assim, mais uma mudança agora. Eu acho que não deu tempo de cobrar na tua prova. Então, com o Previne, o NASF não foi mais obrigatório. O Previne tirou, na verdade, o que a gente tinha de estímulo de financiamento para o NASF. Então, na prática, ele acabou com o NASF. Mas a gente teve uma portaria agora, né, nesse ano, em que eles colocaram o NASF de novo. Então, voltou a ter estímulo para ter o NASF. Então, o NASF voltou, tá? Obrigatório não é, mas falando que a gente tem, Levi, incentivo financeiro, a chance é grande, né, de que volte a ter mais NASFs novamente, tá? Ele não é, e o NASF não vai ficar alocado dentro da unidade de saúde da família. O NASF vai cuidar de várias unidades que antes, por isso a letra B ali é uma pegadinha, antes a gente tinha tipologias de NASF, NASF tipo 1, tipo 2, que aí dependendo da formação do NASF, dos tipos de profissionais, tinha um número X de equipes que eles iam acompanhar. Graças a Deus acabou com isso, fica mais fácil para nossa prova, mais fácil para nossa vida. Agora não tem mais essa definição, tá? Mas ele não é mais obrigatório. Para as populações especiais, como os povos indígenas e população ribeirinha, a PNAB também estabelece 2.000 a 3.500 pessoas. Esse, Tylon, é o teto, não é obrigatório que seja. Daí, normalmente, para essas populações, a gente não fica nesse número, tá? São populações vulneráveis e, no caso das populações ribeirinhas, eles são muito distantes, então a equipe não dá conta também, né, de garantir acesso, longitudinalidade, integralidade, por exemplo, para essas populações. Então, não acho que eles vão cobrar, por exemplo, um número para vocês, tá? Mas normalmente é um número bem menor, tá certo?